Vamos à palavra do Senhor. O tema hoje da nossa mensagem é um coração que creu. Amém? Um coração que creu. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 146. Não se preocupem, não é o 119, é o 146. Abram lá suas Bíblias, Salmo de número 146. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Está dando eco para vocês aí? Está dando muito eco aqui para mim. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores a meu Deus enquanto eu existir. Não conteis com os príncipes, como meros seres humanos, são incapazes de salvar. Ao se esvaziar o seu espírito, eles voltam ao pó, no mesmo dia seus planos se apagam. Feliz o homem que tem por ajudador o Deus de Jacó e por esperança o Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a fidelidade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor é quem liberta os prisioneiros. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor ergue os combalidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege os migrantes, ampara os órfãos e as viúvas, mas frustra os planos e atitude dos ímpios. O Eterno reina para sempre. Ele é o teu Deus, ó Sião, teu Rei de geração em geração. Aleluia! Obrigado, Senhor, por esta maravilhosa palavra. Fala aos nossos corações através dela, que teu Espírito, Pai, seja essa junta de dilatação, aquele que nos ensina as boas novas do Senhor. Nós oramos em teu nome. Amém. Se nós olharmos com os olhos bem atentos para os nossos celulares, suas redes e suas conexões, hoje é talvez a maior fonte de busca de conhecimento. Se olharmos atentos para os nossos celulares, nós vamos ver isso, que hoje esta é a maior busca de conhecimento, toda a rede que ele nos traz, todas as conexões, onde as pessoas estão buscando resposta para tudo, para a sua vida, e não em Deus, não na sua palavra, não no tempo que for necessário, em buscar e esperar uma resposta do Senhor. É a humanidade sempre caminhando o oposto do que Deus nos ensina. Queremos para ontem as respostas, as instruções para tudo, o mais rápido possível e mais fácil. É mais prático assim. Esta é a nossa busca. É claro que existe coisas boas e úteis ali. Claro que existe. Mas a pergunta para o seu coração nesta noite é: com o que mais você gasta o seu tempo ou investe o seu tempo? Para o seu futuro financeiro, seu futuro com a sua família, com os seus filhos, futuro na administração da casa, futuro no seu trabalho, na faculdade, na escola, em seu crescimento pessoal, no seu crescimento com o corpo de Cristo, o futuro para o seu país. Em que você está investindo mais? Estamos buscando e manifestando o quê?
estamos buscando e manifestando quem? Porque facilmente, queridos, facilmente, sutilmente, somos doutrinados até pelo celular. Até pelo celular nós somos facilmente e sutilmente doutrinados. E aí entra todo vento, todo tipo de vento de doutrina. Naturalmente passamos a demonstrar maior interesse e a viver daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós vemos, das lentes trincadas da nossa própria história, da nossa própria percepção, ou pior, das lentes riscadas de conceitos e ideologias de outros, mas não de buscar e esperar em Deus, dos planos e propósitos dele para nós e para a vida, no qual, quando o buscamos de todo o coração e esperamos nele, ele vai trabalhando, ele vai construindo, ele vai confirmando a sua boa vontade em nossos corações, para que nós possamos tomar decisões. Por isso que muitas vezes, nós vemos crentes que não sabem e não entendem o propósito do Senhor. Eu não entendo, pastor, o propósito do Senhor, porque não o ouvimos, não separamos tempo para ouvir o Senhor. Então nós começamos a viver uma vida de não entendo, não é bem assim, eu vou tentar do meu jeito, eu não aceito. E isso tudo vem inundado de vitimismo, de achismo e de murmuração. Então este salmo nos aponta uma direção, nos mostra algo muito mais importante daquilo que nós estamos vendo. Ele nos mostra um plano de lidarmos com o nosso coração, para que sejamos lembrados, redirecionados em direção daquele que de fato reina, aquele que de fato reina e que é soberano sobre todas as coisas, que devemos colocar a nossa confiança e esperança no Senhor, a quem verdadeiramente adoramos. Então, em quem está a sua confiança, a sua esperança, meu irmão? Naquele que de fato, dia após dia, louva e adora? O primeiro ponto que o Salmo traz para a gente é que não devemos colocar a nossa esperança em meros seres mortais. O Salmo 146, ele é um dos últimos salmos, né? Tem mais 4 pela frente e acabou, contando com ele. Os salmos funcionam como uma espécie de anatomia da alma. Eles lidam com qualquer situação embaixo deste céu aqui. E eles sabem lidar com a nossa angústia, com as nossas tristezas, com a nossa ira, com o nosso senso de indignação, com a nossa justiça própria, não é verdade? O tal do justiceiro, querendo fazer justiça, porque ele sim é bom. E é muito interessante, amados, e curador enxergar o nosso coração na perspectiva dos salmos. E isso está por toda a palavra de Deus, que nós precisamos aprender com eles para nos derramar diante do Senhor. Aprender com a palavra de Deus para nos derramar diante dele. E se observarmos os salmos, vamos ver que até este momento aqui, nós temos todos os tipos de salmos, né? Desde o 1 até o 145, alguns de lamento, outro de exaltação, outros de confissões,
a todo tipo de salmo, mas quando vai chegando para o final, só resta adoração. Só resta adoração, só resta o salmista se derramando, louvando ao Senhor, só palavras de grandeza, de exaltação a Deus, chamando, clamando ao povo de Deus para adorar. Perceberam qual é a primeira e a última palavra do salmo? Vocês se atentaram para isso? Como começa e como termina o salmo? Qual que é a palavra? Aleluia, aleluia. E daí para frente, para todos os outros salmos, vocês, que eu sei que vocês já leram, vocês já estudaram sobre isso. Para todos os outros salmos terminam com a mesma palavra, aleluia. Do hebraico, do original hebraico, quer dizer o quê? Louvai a Deus, adorai a Deus, são elogios a este Deus grandioso. Por isso eu aprendi com um professor de hebraico, ele falou que a gente nunca deve falar aleluias. A gente escuta muito isso no meio da igreja, aleluias, não é no plural, porque é um só Deus, é um só Deus, então é aleluia. No versículo 1 e 2, o salmista chama a si mesmo para adorar. Vamos ler de novo, versículo 1 e 2. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir, por toda a vida. Nós precisamos fazer isso às vezes, não é verdade? Nós precisamos lembrar a nossa alma. Ou você vai me dizer que todos os domingos você tem vontade de estar aqui. Amados, muitas vezes nós temos que convencer a nossa alma de que é necessário ir, de que é necessário estar. Nós temos que convencer a nossa alma, e em particular, nos dias que você estiver desanimado mesmo, triste, abalado, ou aquele senso de justiça próprio, a flor da pele, esse é o dia que você não pode deixar de vir. Esse é o dia. Você precisa estar junto do povo de Deus. Quando estamos juntos como povo de Deus para adorá-lo, este é o tempo em que Deus recalibra o relógio do nosso coração. Lá fora nós somos expressões da glória de Deus, nós somos só expressões, mas quando nós nos reunimos aqui para adorá-lo, aí sim nós somos igreja. É quando nós estamos reunidos que nós somos assembleia, eclésia do Senhor. Fora nós somos as expressões da igreja do Senhor. Aí a gente aqui, nós somos relembrados de quem Ele é, que é o Senhor quem manda, que governa. E nós somos lembrados também de quem nós somos, Tem dia, meu irmão, que a noite chega mais cedo. Com certeza tem dia que a noite chega mais cedo e o coração parece que vai explodir, se desmanchar. Parecia que iria começar tudo a melhorar, não é verdade? Mas uma notícia que você não queria ouvir, algo que você não queria receber, ou aquilo que você esperava, não aconteceu. De repente desaba tudo de novo, e o salmista nos lembra que a vida é
composta destes momentos. Debaixo desse céu, nesta terra quebrada e enfumaçada, a vida é feita destes momentos. Mas também nós somos lembrados que somos chamados para termos um compromisso de adoração, um compromisso de adorador. Isto é que está falando, este compromisso ali no verso 2: por toda a minha vida, enquanto eu existir, louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor, porque Deus é o único que é capaz de cuidar da gente. Ele é o único capaz de cuidar da gente. Como diz lá no Salmo 30, versículo 5: pois sua fúria dura só um instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto, né? Esse aqui todo mundo conhece. O choro, o pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Nos versos 3 e 4, diz: não confie, não deposite a sua esperança em homens investidos de poder e glória. Observe o povo de Israel, querido. Observe o povo de Deus na Bíblia. Há exemplos de homens que foram investidos de poder e glória e se corromperam. Alguns foram bons, outros foram ruins e outros foram péssimos líderes e governantes. É assim até hoje. Até os reis bons aprontavam, não é verdade? Até os reis bons, que o diga o rei Davi. O grande rei Davi, no auge da sua fidelidade, arruinou a sua família com adultério e foi assassino. O rei Salomão, o homem mais sábio da terra, começou a dividir o reino, e depois seu filho Reboão aumentou o jugo imposto pelo pai. O sumo sacerdote Arão não suportou esperar. Nós estamos vivendo uma geração que não sabe esperar. O sumo sacerdote não suportou esperar, construiu um bezerro de ouro para adorar e ainda culpou o povo. Ou um Nabucodonosor, um rei pagão. Muitas vezes esperamos e depositamos tanto em homens, mas quando eles andam pelas próprias pernas, eles se afastam da graça de Deus e da direção divina, e eles fazem as maiores bobagens possíveis, e nós seguimos juntos. E nós vamos junto. As redes sociais estão aí fazendo isso e acelerando a geração. Aplicativos que bombardeiam com dopamina, esta substância química de prazer, um retrotransmissor que está presente no nosso cérebro e no nosso corpo, que serve para que momentos específicos o cérebro precisa acionar para nós reagirmos. No momento de medo, de correr de um cachorro, né? Correndo aí no caminho do vinho, de vinho, no caminho do vinho de bicicleta, de vez em quando você depara com uns Rottweiler, aí vem aquela dopamina e pedalar para correr. Mas são momentos específicos. Mas as pessoas estão constantemente sendo bombardeadas nos seus celulares,
sendo aceleradas. Até em culto recebemos esta carga de dopamina, aquele monte de luz, monte de raio laser, música para todo lado, as pessoas cheias de dopamina, um show de entretenimento. E aí, quando nós voltamos para nossa casa, no nosso dia a dia, na semana, onde nós precisamos parar para ler, para estudar, para ouvir, para esperar em Deus, não conseguimos. Não conseguimos, porque nós queremos dopamina e não arrependimento. Não arrependimento. Precisamos viver e recalibrar nosso coração com Deus. Não viver pelas experiências dos outros e também não andar frustrados com experiências do passado, boas ou ruins. Tem muita gente que fica naquela nostalgia. Meus anos. Minha época. Querido, nunca existiu isso desde o Éden, desde a queda do homem. Desde a queda do homem, desde que o pecado ingressou no mundo, e assim também a morte foi legada a todos os seres humanos. Está lá escrito em Romanos 5,12. Mas a realidade bíblica é que vai piorando mesmo à medida que se aproxima aquele dia. À medida que se aproxima aquele dia. Por isso que a nossa esperança não deve ser colocada em nenhum homem, nenhum sistema, nenhuma estratégia, em nenhum líder de nação ou coisa assim. É isso que o salmista está dizendo aqui. Não coloque a sua esperança, a esperança do seu coração, em nenhum ser humano. Tem gente que pensa que é o governo que vai nos dar um futuro, uma segurança, uma paz, alegria e descanso. E muitas vezes isso é até transferido para a igreja, para pastores, para líderes. O que temos que fazer por você? As pessoas vêm com essa mentalidade. O que você tem para mim? E infelizmente, tem muita gente sendo ensinada assim, sendo o que tem que morrer todos os dias. O que tem que morrer todos os dias é o fariseu que existe dentro de você, dentro de cada um de nós. Porque nós continuamos achando que é a nossa vida de obediência desobediente e dedicação à regra que nos conecta com Deus, e não por uma relação de intimidade e graça, fruto da entrega de Cristo naquela cruz, que tem por consequência uma vida frutificada em santidade. Essa é a consequência do que Cristo fez naquela cruz, uma vida de santidade, porque foi provisão de Deus, amado, provisão de Deus, de aceitação gratuita de Cristo, uma aceitação gratuita de Cristo, completamente independente do nosso desprezo, completamente independente da nossa contribuição para esta dádiva. Irmãos, um cristão não é alguém que foi incluído no rol da fama moral. Um cristão é um fariseu alegremente em recuperação. No livro Surpreendido por Jesus, que eu estou lendo, do autor Danny Ortland, diz: o cristianismo é o oposto da religião, porque é a única fé cujo fundador nos fala para trazermos não nossas obras, mas nossa necessidade.
nossa necessidade. Somente o Evangelho, queridos, somente o Evangelho nos fala para sermos livres por reconhecermos o nosso fracasso. Este Evangelho, ele nos convida para trocarmos nossa maldade, assim como nossa bondade, para sermos livres. Só assim seremos livres. O Salmo é explícito: quem dá e pode é o Senhor. Todos os outros recursos, planos, estratégias, regras e todos os outros meros seres humanos são pó, assim como eu e você somos pó, somente sombras. Só no Senhor a alegria da salvação, só no Senhor a paz, só no Senhor a esperança. Os versos 5 e 6, há uma alternativa muito melhor para o nosso coração. Fala ali de esperança, esperança em Deus, esperar em Deus, descansar em Deus, descansar no Senhor, no Senhor. Vocês já pararam para pensar por que a Bíblia diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? É para nos lembrar que o Deus que é por nós é o mesmo Deus que era por eles. Um Deus com um histórico de fidelidade e proteção. De fidelidade e proteção. Quando o salmista está dizendo Deus de Jacó, ele está mostrando que o Deus que é por nós, o Deus que é por você, irmão, tem um histórico de fidelidade, imaculado. Ele tem um histórico perfeito. Ele nunca foi infiel. Ele cumpre as suas promessas de cuidar do seu povo. E quando nós examinamos a história da redenção, vamos ver de fato que Deus sempre cumpre o que prometeu. Sempre cumpre o que promete. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Vamos abrir lá em Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23 diz assim: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel, é Ele que faz. E 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, amor, estou acostumado a falar amor, igreja, que nosso Deus de paz vos santifique integralmente, quer dizer, é integral, é completo, que todo o vosso espírito, alma e corpo, o ser humano é um ser integral, ele é corpo, alma e espírito, sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel e Ele também fará. Ele chama e Ele faz. Ele é fiel. Amados, conservar irrepreensível até o fim. Até o fim. Não é até o fim do culto. Agora olha no Salmo, quantas vezes o salmista coloca toda a palavra Senhor em letras maiúsculas.
Talvez algumas traduções hoje em dia não tem mais essa referência, mas do original, quando está Senhor, não só o S maiúsculo, mas toda a letra Senhor maiúscula, isto é uma referência ao nome pactual de Deus, o nome que ele se revelou a Moisés lá na ocasião da sarça ardente. Sempre que traz esta ideia de Senhor todo maiúsculo, ele está dizendo de quem decidiu, de quem escolheu se mover em nossa direção. Ele decidiu nos alcançar, te alcançar, querido. Foi Ele. E ao fazer isso, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele se compromete a isso. E o seu compromisso, Ele nunca irá quebrar. Nunca irá quebrar. Humanos quebram pacto. Nós quebramos pactos, promessas, alianças. Moisés quebrou, Jacó, Isaac, Davi, Pedro, João, pais, filhos, eu e você, nós quebramos promessas e aliança. Nós, se depositarmos esperança em meros seres humanos, vamos estar sempre colando os cacos do nosso coração. Se a nossa esperança foi depositada em homens, em sistemas, em estratégias, em regras, nós sempre estaremos colando o caco dos nossos corações, sempre. Ou se negando a ver, que é muito pior, que o nosso poderoso favorito é o nosso próprio coração. Nosso próprio coração. Amados, muitos nos decepcionam, muitos, e continuarão decepcionando, assim como nós, como eu, decepciono pessoas, porque muitas vezes não é só questão de não querer fazer o bem, é de não poder, às vezes até há boa intenção, mas nos falta poder, mas o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que tem um histórico perfeito, nós podemos ter a certeza, nós não vamos nunca nos decepcionar. O Deus que faz todas essas promessas é o Deus que já demonstrou sua fidelidade e demonstrou ter poder para cumprir. O Criador de todas as coisas, inclusive de mim e de você. É o que está escrito ali no verso 6. Nos versos 7, 8 e 9, tem uma lista aqui que Deus sabe todas as coisas. O salmista está dizendo: Deus sabe o problema do mundo, Deus sabe qual é o seu problema, meu irmão. Deus sabe, Deus está no controle de tudo, Ele vê todas as coisas, Ele percebe tudo o que está passando, nada passa despercebido do seu conhecimento. Por isso que nós podemos dizer e confiar, tudo está patente aos olhos do Senhor. Ele tem acesso a todas as nossas conversas, inclusive das inboxes, a todos os nossos pensamentos, até aqueles que nós temos vergonha de pronunciar. Antes que saia uma palavra da tua boca, eu já conhecia. Nada pode estar oculto, encoberto a Ele. Deus nunca é pego de surpresa, querido. Diferente de nós, às vezes a noite chega no meio da tarde, quando o chefe te chama para uma sala
para aquela conversa. Tem uma lenda que já é do passado, que quando eu queria conversar com um funcionário da empresa, eu vestia uma camisa preta. Aí quando eu chegava de preto na empresa, e a lenda ficou, não posso mais usar preto na empresa. Às vezes chega pela manhã, por um exame de rotina que você esperava não ser aquilo. Às vezes chega no fim da tarde por uma notícia que você não queria ouvir. E você precisa ser lembrado que nenhuma noite, escuridão ou sombra de trevas que venha sobre nós pega o Senhor de surpresa. Nada pega o Senhor de surpresa, nenhuma delas. Você precisa lembrar a sua alma disso. Você precisa lembrar a sua alma disso, de confiar na sua palavra, confiar e esperar na bondade e na forte mão de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3. Ainda que, e a principal ferramenta que Deus usa para treinar os nossos corações é adoração. É adoração. Os salmos nos mostram e ensinam isso, eles insistem nisso. Por isso que a palavra aleluia começa e fecha o salmo, são elogios a Deus, adorai a Deus. Você declara o compromisso de louvar a Deus, uma expressão de um coração convertido, não convencido, mas um coração convertido a Deus, quebrantado, grato, que sabe, tem a certeza do que já recebeu. Nós éramos para estar no inferno, e nós sabemos o que nós recebemos, por causa daquele sacrifício naquela cruz, aquele sangue derramado, vertido em teu favor, meu irmão. Um coração grato, quebrantado, porque sabe, tem a certeza do que recebeu. Aleluia, é algo que devemos viver uma vida de adoração. Adoração não é uma performance, e nem algo apático, não é só cantar aqui. É uma adoração que transforma corações. A adoração transforma corações, muda e molda as nossas perspectivas no serviço de adoração. A gente não vem para o culto para ser entretido, a gente vem para trabalhar, a gente vem para envolver a nossa mente e dizer ao nosso coração: lembra, escute, ouça, mude, transforme, aprenda deste Senhor, É por isso que a gente vem ao culto. A gente vem para aprender nesta nova vida que nós diz que nós vivemos, que nós cremos, e manifestar todos os dias, em todos os lugares, esta mesma vida transformadora a muitos. A nossa maneira de viver, de expressar, a nossa expressão de ser no Senhor.
Nós precisamos ter a mente de Cristo, com a mesma perspectiva de eternidade. Precisamos sem cessar, em todo tempo, treinar o nosso coração a sermos adoradores. E por último, verso 10, vamos ler. O Eterno reina para sempre, Ele é teu Deus, ó Sião, teu Rei, de geração em geração, aleluia. Amados, Deus vai cuidar das suas necessidades. Ele reina para sempre, por todas as gerações. Confie nele na sua justiça. Lança sobre ele todo o cuidado, mas lança sobre ele todo o cuidado, todo o peso, todo o fardo, todo o anseio do seu coração. Spurgeon, ele disse uma frase que é assim: nós podemos confiar as nossas causas a tal juiz. Nós somos tratados perversamente, nossos direitos são negados, somos difamados. Então deixe isto na mão dele, que ele te consola, aquele que ocupa o trono. Não somente considera o nosso caso, mas levanta para executar julgamento. Aleluia. Descansemos e tenhamos paz com todos. A Bíblia diz que nós só precisamos dever o quê? O amor. A única coisa que nós precisamos dever ao próximo é o amor. Nós, como povo de Deus, nós somos chamados a gostar daquilo que Deus gosta. Não tem outra coisa. Se somos filhos, nós somos chamados para gostar, amar aquilo que Deus ama e a se interessar com aquilo que Deus se interessa. Não será as leves e passageiras aflições que desgastam sim o nosso homem exterior que nos desanimará. É possível, é muito possível. De manhã eu brinquei com esse exemplo. É muito possível que ao saírem daqui vocês se deparem com afrontas e dificuldades. Isso faz parte de quem está vivo. Quem sabe um pneu furado ao sair aí na rua, ou quem sabe um engraçadinho no trânsito. Não seja você o engraçadinho no trânsito. Não volte, amado, não volte àquele velho padrão de murmuração. O Salmo está nos ensinando que o oposto da reclamação é adoração. Então adore. Que o oposto da ansiedade é o louvor. Então louve. Que o oposto da inquietação com o futuro é o descanso, é a esperança no seu Senhor, no seu Deus. Quando aparecer a insegurança, adore a Deus pela sua fidelidade. Lembre-se de como Deus é fiel e permanecerá fiel para sempre. Quando te abater o medo por qualquer razão, lembre-se, adore a Deus pela sua proteção perfeita. Quando te abater a solidão, adore a Deus pela sua onipresença. Ele está presente contigo em todo o tempo, pela sua imensidão. Ele está contigo, meu irmão. Você nunca está só. Abra sua boca e adore ao Senhor. Cante a Ele. Quando te abater a ira em seu coração pela injustiça,
adore a Deus, porque Ele sim é o justo juiz. Ele sim é o justo juiz. Venha o que vier sobre você, sobre nós, povo de Deus. Deposita toda a confiança no Senhor, mantenha a esperança em Deus, o Salvador, o Elohim ouvirá a oração. Isso está escrito em Miqueias 7:7. Tem isso na Bíblia, pastor? Miqueias? Tem Miqueias, tem muito mais, queridos, tem muito mais. Por isso o homem interior está em plena renovação dia a dia. Ainda que o homem exterior está se desgastando, o homem interior está se renovando dia a dia, crendo que as momentâneas tribulações estão produzindo para ele, para nós, cada vez mais abundantemente eterno peso de glória. Eterno peso de glória, porque os nossos olhos estão fixos no que é eterno, não no que é passageiro, no que é eterno. É assim que o amado apóstolo Paulo vivia. Deus cuida de você, Deus cuida de nós o tempo todo. E o que nós fizemos para merecer isso? O que nós fizemos para merecer todo este cuidado? Nada, 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 nothing. Esta é a maior prova do amor de Deus para nós. Esta é a maior prova de Deus, que nós nascemos pecadores e por misericórdia, graça, amor, poder, soberania, Ele nos chamou antes da fundação do mundo para sermos filhos, por meio do Senhor Jesus Cristo, que nos tirou das trevas, por aquele sangue vertido naquela cruz. Nós que andávamos despidos, nus, Ele nos revestiu da sua justiça. Nós que éramos cegos espiritualmente, Ele nos fez ver, nos fez enxergar. Nós que nem povo éramos, nós fomos gerados para adorar. Amados, que graça maravilhosa, que graça maravilhosa. Somos aqueles que adoram, conforme diz lá no Evangelho dos Evangelhos, nós somos aqueles que adoram em espírito e em verdade, porque nós adoramos o que conhecemos e o que cremos. Nós só adoramos porque nós conhecemos e cremos. Por isso que somos adoradores. Esse salmo nos lembra que só tem uma pessoa, só tem um ser que merece adoração. É o Senhor nosso Deus. É o Senhor nosso Deus. Então a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, aquele que venceu e para sempre reinará.